É no gramado em que a luta o aguarda, né, Danilo Lavieri? Você está Sim, dentro de um senhor. triângulo, ele é um triângulo equilátero? O que que é isso aí? Olha só, não tinha nem reparado, agora que eu reparei, ó. Vou É, mostrar aqui, ó. Eu tô aí, aqui, ó, na redação, no estúdio do UOL aqui, cara, ó. Tá vendo ó, que aqui? chique, E aí hein? tem esse triângulo aqui, ó, que um monte de máquina aqui atrás de Olha, mim. A minha máquina preferida eita. ali, ó, do café. É onde que eu tô aqui, é É, um triângulo. Agora, é isso aí. acho que não é equilátero não, Agora, viu? não, né? Eu nem sei o que é um triângulo equilátero, mas eu sei que é um triângulo. Danilo Lavieri, meu querido, uma das hipóteses da possível, hipotética saída do Abel para o Palmeiras para a seleção é ele dirigir a seleção em 2 jogos e depois embarcar, fazer o Mundial e voltar. O Palmeiras, se fizer isso, vai ficar de joelhos para o Abel e para a seleção. Isso é ridículo. O Fluminense já fez isso, deu errado, muito errado, né? O Fluminense brigou para não cair o ano todo, enfim. É só essa hipótese. O resto, se ele quiser ir para a seleção, meu, o Palmeiras tem que fazer grandes homenagens, a torcida do Palmeiras tem que parar a Paulista e ponto final. Mas o que eu sei é que ele não foi procurado pela seleção brasileira, por nenhum interlocutor, nada disso. Até aqui é o que sabemos. Jorge Jesus está na pista e a CBF vai esperar o Ancelotti? Explica para É. nós. Bom, vamos lá. Ontem de manhã eu ainda fiz um vídeo lá nas minhas redes sociais tratando tudo como uma teoria da conspiração, né? Falei, esse papo de Abel é tudo mentira, ninguém tá indo atrás do Abel, a CBF tá espalhando isso à toa, porque quando sai no Lauro Jardim, sai na Alicia Klein, sai em outros lugares, sai sempre num sentido que você vê que a CBF está realmente passando para alguém, não é que estão inventando, não é que estão sonhando, a CBF estava passando para alguém. Mas quando você vê no Palmeiras, o Palmeiras negava, o Palmeiras falava que não tinha, o pessoal do Abel fala que não tem. E depois de um tempo, ontem de manhã eu estava tratando como teoria da conspiração, mas depois acabou se confirmando, né? Aí saiu notícia na ESPN, no próprio UOL, em outros sites lá da Espanha, que vão esperar o Ancelotti. E eu concordo 200% com você, em todos os aspectos. Se o Abel quiser ir para a seleção, a gente tem que entender totalmente, cara. Seleção brasileira ainda é seleção brasileira. Não importa se o presidente é corrupto, se o... É a seleção brasileira na Copa do Mundo, massa. Assim, não Não, tem, não. para mim. Aí entendo. Aí é o treinador, é o ser humano, ele tem que direito de escolher o que quer fazer, entendeu? Não, e assim, para mim, eu não vejo nada mais apaixonante do que a chance de ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Assim, a não ser que fosse ser campeão do mundo pelo Palmeiras, o que é muito. A gente sabe que a chance é pequena. Então, assim, ser campeão da Copa do Mundo, para mim, ainda é um negócio que mexeria com a minha cabeça de uma forma absurda. Então, eu entenderia se ele quisesse ir, mas se quiser ir, tem que ir e tem que ir rápido. Porque o Palmeiras tem planejamento para o Mundial, tem planejamento para o Brasileirão, para a Libertadores. Precisa entender tudo isso. E vou até viajar mais longe aqui com você. Vamos viajar e não sei se o torcedor vai querer me matar ou não, mas se a CBF faz proposta para o Abel resolve ir, já vai para cima do Jorge Jesus, meu amigo. Jorge Jesus está no mercado, vai para cima, mas fecha. Então, assim, o Palmeiras precisa saber o mais rápido possível e precisa definir o que vai poder fazer rápido. Não pode ficar à mercê de esperar. E outra, essa história de comandar um jogo no Mundial, aliás, comandar a seleção na eliminatória, depois voltar para o Mundial, isso aí esquece. Não pode acontecer. A Leila não pode permitir, o Palmeiras não pode permitir. O Abel é gigantesco, mas não é maior que o Palmeiras. Ponto. Ponto final. Então, eu acho que esse é o resumo para mim dessa história. Pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, a seleção vai mesmo superar o Ancelotti. Mas, caso isso não aconteça, tem que ser definido de uma maneira rápida e profissional, por maior que seja o Abel Ferreira. Você está mutado. Eu estou mutado, eu vou colocar uma pedra em cima desse assunto. Ó, vai ter Pá! uma visita aqui, ó, pra gente aqui, ó. Ó, 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 visita! ó. Visita!
Ô, Paulo, você não Juquinha! tem dormido as noites, eu soube de tal preocupação. Desmente até o Lauro Jardim, olha Olha só, só, que mentira lá. metido, que metido Ai, que é ai, Paulo ai. Marcini, meu Deus do céu. Juca Kfouri, dá um abraço no Juca Mandou um querido, tá abraço, bom? Fácil. Grande Juca. Pois é, trabalhamos juntos muito tempo lá no, na CBN, a rádio que troca notícia. Muito bem. Essa era a nossa brincadeira nas redações lá. Ô, Lavieri, bom, é o seguinte, vamos botar uma pedra então nesse tema, porque vai esperar o Ancelotti, não sei o quê. E acabou que o mês de abril foi espetacular, né? Pedindo para a galera deixar o like e se inscrever aqui, por favor, né? O mês de abril foi espetacular. 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota contra o Bahia, num jogo que, né, puxa vida, um empate até que estava bom ali, né? Seria até mais justo. E Uhum. maio, hein? Maio vai, maio vai ser muito louco, porque vai ter muito jogo em casa. E tem essa historinha aí que o Palmeiras não ganha em casa, às vezes essas bobagens. Olha, Laveri, eu vou trazer um número para você. Desde que o Allianz surgiu, eu não vou contar 2014, porque foram poucos jogos ali, né? Então, ó, você Aham. tem 2015, mais de 70%, 2020, 70%, 2022, um absurdo, 82%, 24, né? Ano passado, 77%. Sabe qual é o ano que foi pior no Allianz Parque? Ah, 2021, 58,33%. E não acabou ruim não o ano, hein? Não foi mal, não. é, Esse é. ano já está com 59. Claro, o que pesa são alguns jogos importantes que o Palmeiras perdeu. O estádio já era gelado em 21? 21, a gente estava no meio da pandemia ainda, no final da pandemia, né? Eu não lembro agora É, quando que foi quando o voltou. Palmeiras ganhou a Copa a Era Libertadores, né? a Libertadores do Flamengo, né? É, É, não era gelado ainda, né? Não era gelado. Assim, eu acho que essa questão do número, eu agora não. Ah, foi o Fragoso. O Fragoso fez até um Reels, eu ia falar reportagem, um Reels no Instagram, legal, lembrando de uma parte do livro do Abel, né? Quando ele chega, ele detecta que o Palmeiras vai mal em casa e tal, e que precisava conversar. Eu acho que o que chama atenção nessa temporada, independentemente daquela nossa discussão sobre ser gelado ou não ser gelado, é que os 90% do Palmeiras tem fora de casa normalmente, eles combinados com o Palmeiras 75% de outros anos que você falou aí, o Palmeiras estaria sobrando em todos os lugares, teria sido campeão paulista, estaria com 5 pontos de vantagem no Brasileirão e não estaria melhor na Libertadores porque não daria para estar melhor. Mas o Palmeiras ia estar no nível ainda melhor. Então eu acho que é isso que chama atenção. E eu acho que se o Palmeiras ele encaixar e começar a ter partidas melhores em casa, essa torcida responde. Não vejo como uma pegação no pé ou algo que a torcida não vai mudar. E esse mês de maio, esse mês de abril, aliás, que você falou, para mim é o grande exemplo dessa loucura, não é loucura, dessa, enfim, não sei a palavra, massa, mas Palmeiras tem 8 vitórias, um empate, uma derrota, e como eu te disse, a torcida ainda não está convencida, parece. Mas eu acho que isso vai passar, e esse mês agora, Palmeiras volta a jogar fora, mas com viagens um pouco menos desgastantes, né? Vai para Brasília, que é muito mais menos. fácil. Vai para Belo Horizonte, que é mais fácil. Vai para Bragança, que é mais fácil. São viagens menos desgastantes e, teoricamente, em estádios que são menos agressivos do que Ó, o Castelão e o Beira-Rio, né? Brasília, Paraguai, Bragança e Belo Horizonte, meu irmão. Pô, tá, molezinha. Então Ó, é mais tranquilo. falando nisso, o Márcio embarca segunda-feira lá para o Paraguai para acompanhar o Palmeiras lá, nessa empreitada aí, depois daquele jogo, para entender o ambiente, como é que estão as coisas. Danilo Lavieri, Palmeiras e Vasco, uma pitaquinho pequenininho que nós estamos no horário. O Vasco, eu vi o jogo contra o Operário, meu Deus. Não, o Vasco é um time, para mim, hoje, né? Com o que a gente está vendo agora, não sei o que vai acontecer no meio do ano, não sei quem vai ser o treinador,
Mas hoje é junto com o Santos candidato a cair. Os dois grandes com mais perigo de cair, para mim, Santos e Vasco. O Santos também, nossa, jogou mal pra caramba contra o CRB, foi salvo pelo Brasão num nível absurdo. E o Vasco, com o Operário, a torcida ali tava querendo matar, você vê em rede social. Então, para mim, nesse caso, o Palmeiras não pode sofrer. O Palmeiras tem que ganhar e ganhar bem do Vasco, até porque é fora de casa. Como dizem aí, o Palmeiras só ganha fora, que jogue fora bem. Não tem muito mistério para mim, não importa o time que for, o Palmeiras tem ganhado o Vasco de 98 não existe mais. Então é uma vitória para mim que tem que ser tranquilo. O Vasco é um time muito desorganizado e com pouquíssimas qualidades. Marcou o Vegete, eu acho que acabou. Então, assim, o Palmeiras tem que vencer bem o Vasco. Beleza, Danilo, um grande abraço, ótimo fim de semana, hein? Vai devagar, que semana que vem, depois da Tem quinta, tem mais. sexta-feira, garoto. Pega leve aí. É Abraço. isso. Valeu, Dois Massa, toques para tamo junto. vocês, hein? É isso aí. Amanhã tem a Isabela conosco aqui e domingo tem pré e pós-jogo Palmeiras e Vasco. Vasco e Palmeiras lá em Brasília. Valeu!